a nossa aula de número 24, que vai tratar sobre inequação modular, ok? Então, já vimos em outras aulas inequação de primeiro grau, inequação de segundo grau, e hoje vamos ver inequação modular. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes de eu iniciar a aula? Está feito o registro que eu comecei a corrigir as provas de vocês e eu espero, não sei se eu vou conseguir, até amanhã à noite terminar, tá certo? Mas vamos ver se eu consigo, não é garantia, mas eu vou me esforçar para terminar e ter um domingo sem provas para corrigir depois de mais de 3 meses, não, de 2 meses, tendo prova para corrigir todo final de semana, tá certo? Isso vai ser, se eu conseguir corrigir a de vocês, eu vou ficar finalmente em dia. Ninguém gostaria de comentar nada, pessoal? Então, vou iniciar. Boa tarde, professor. Boa tarde, Letícia. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Pedro Ian. Seja bem-vindo, Emanuel. Ok? Então, vou começar o compartilhamento, tá? Vocês estão vendo, pessoal, o meu quadro, escrito aula 24? Sim? Eu estou, professor. Sim. Beleza. Mas antes de começar a aula, eu gosto sempre de passar lá pelo arquivo do Teams, que está no Teams, que eu procuro sempre atualizar. Eu acabei de atualizar ele essa semana, que é o nosso planejamento, né? Então, ele começou lá, né? A parte amarela correspondeu ao módulo 1, e essa parte verdinha aqui corresponde ao módulo 2. Então, seguindo aqui esse módulo, nós estamos aqui no dia 20 de agosto, onde o tema da nossa aula vai ser inequação modular, que eu pedi para vocês assistirem ao meu vídeo 33, e o do Ferreto, né, que eu pedi aqui foi o 58, e a apostila 9, né? Veja que para a próxima aula, ó, já é a apostila 10, porque começa assunto novo na próxima aula. Qual é o assunto da próxima aula, pessoal? Qual é, pessoal, o assunto da próxima aula, do dia 24? Propriedade de hipótese. Então, já peço a vocês que assistam aos meus vídeos. Na verdade, são o 34 e o 35, tá? Eu botei só o 34 aqui, mas já poderia ter botado o 35 também, para assistir. Quem assistir esses vídeos vai ter muita facilidade na próxima aula no assunto novo, tá? Alguma pergunta sobre o planejamento, sobre o andamento do nosso curso, das nossas avaliações? Nenhuma pergunta? Lembrando que já fizemos 4 provas até agora, a P1, a P2, a P3 e a P4. E a P5, quando é para entregar, pessoal? Terça-feira. Terça-feira. Acabei de postar hoje no grupo o link, né, do CA que eu fiz, comentando algumas questões da prova, que agora baixou de 10 questões para quantas? 8 questões. Isso. Já fizemos 2 relatórios, um relatório referente ao primeiro bimestre e outro referente ao segundo, e já fizemos 2 atividades do CAM, um referente ao primeiro bimestre e um referente ao segundo. E o relatório CAM referente ao terceiro bimestre, quando é para entregar, pessoal? No dia da entrega da P6. Perfeito, que vai ser aqui pelo nosso calendário, que dia? Que está aqui? Dia 7. Dia 7 de setembro.
Esse dia 7 de setembro, obviamente, é o feriado, né? 7 de setembro. Eu vou ter que mudar essa aula daqui, tá? Provavelmente aí eu posso botar para quarta-feira seguinte, ou seja, dia 7 é uma terça-feira, eu acho, se eu não estiver enganado, deixa eu ver se é isso mesmo. Hoje é terça, hoje é sexta, exatamente. Dia 7 de setembro é uma terça-feira, então a gente provavelmente deve dar essa aula aqui ou na quarta-feira anterior ao dia 7, ou na quarta-feira seguinte, que eu acho que é a mais próxima, que é dia 8. Então, provavelmente essa aula aqui vai ser dia 8, tá, pessoal? Mas a data de entrega permanece dia 7, tá? Desde já, a data de entrega permanece dia 7 do terceiro relatório, referente a P5 e a P6, e do CAN. Quem já começou a fazer o CAN? No terceiro trimestre? Eu já comecei. Pronto. Então, se começar agora, não acumula. Se deixar para começar faltando poucos dias, aí o CAN é chato, o CAN é difícil, o CAN não dá para completar. Tem que começar a fazer desde já, desde agora, o quanto antes. Então, já pode fazer, e já pode fazer, inclusive, do quarto trimestre. Pode ou não pode? O que vocês acham? Se você quiser, na verdade, você já pode tentar terminar o CAN agora, se você quiser. É uma decisão sua, você que vai dizer como vai funcionar. Tempo, eu estou dando. Tempo bastante farto. Então, vamos começar a aula, tá? Alguma pergunta mais? Então, vamos para a nossa aula. Só uma perguntinha. Quem assistiu ao vídeo 33 que eu pedi hoje? Eu assisti, professor. Que bom, parabéns, Natália. Quem mais? Eu assisti. Letícia, Jobson também, Jobson? Sim. Quem mais? Eu também. Eu também, Isael. Beleza, Isael, muito bom. Quem mais? Eu assisti também. Eu assisti também, professor. Hugo assistiu, muito bom. Uma outra pessoa que falou, eu não percebi quem foi. Matheus. Matheus? Valeu, Matheus. Mais. Raíssa assistiu, Raíssa? Não ouvi você, Raíssa. Não ouvi sua voz. Pode falar de novo? Eu também assisti. Beleza, Raíssa, obrigado. Mais alguém? É um número baixo, né? Até agora, se eu não estiver errado na minha contagem, 7 pessoas disseram que assistiram. Se nós já temos presentes nessa aula 18 mais 9, 27, já temos 30 pessoas, 7 de 30 não dá nem 25% da turma. Mostrando que vocês... Eu assisti também, professor. Ah, então aumentou. Quem foi que falou agora que eu não percebi quem foi? Foi Harrison. Valeu, Harrison. Então, 8, já subiu para 8. Mas não sei se vai subir muito mais não, né? Tá. Quem assistiu a aula, bom para esse aluno que vai ter muita facilidade na aula de hoje, que é esse o objetivo, né? Que vocês estão percebendo que desde que começou o módulo 2, todos os dias eu mando o link do vídeo pelo WhatsApp. É ou não é verdade? Sim. E aí, realmente, tô quase, né, quase botando a comida na boca de vocês, né? Porque, ó, o link já tá aqui, não é possível. Vá a fundo. Espero que vocês se dediquem um pouco mais. Mas vamos lá começar as nossas inequações. Professor, é o vídeo 33, que você tinha dito? É o vídeo 33 que eu perguntei, Zé Vitor, isso? Eu assisti também. Valeu, Zé Vitor. Então subiu para 9. Vamos lá. Assisti também, professor. É porque meu computador aqui deu um probleminha, eu não estava conseguindo ligar o microfone, mas eu assisti também. É Augusto que tá falando, né, Augusto? É. Beleza, Augusto. 10. Tá melhorando, mas ainda 10 de 30 ainda é baixo, ainda está em 1/3. 33% ainda de alunos que assistem ao vídeo da aula, ou seja, que vão provavelmente na aula de hoje não só entender, como perguntar. E o que não entendeu do vídeo vai poder perguntar hoje aqui. Esse é o esquema vencedor. Esse é o esquema de quem quer aprender a matéria. Não está preocupado apenas em tirar a nota,
e está preocupado em aprender a matéria. Aí a dinâmica muda de história. Bem, primeira pergunta fundamental. Essa palavra inequação, é a primeira vez que eu uso ela ou já usei esse ano outras vezes? Já usou. Já usei. Já usou? Já usei ela em que outras situações? Inequação o quê? De o quê? Primeiro grau. De primeiro grau. Quem mais? Depois? Segundo grau. De segundo grau. E o que é que vai vir hoje, então, na aula de hoje, que vai ser a terceira tipo de inequação que nós vamos aprender? Modular. 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 Sabe o que nos aguarda ainda ao longo desse ano? O que é que falta ainda ao longo desse ano? Mais quem? Inequação o que mais? Logaritmo. Exatamente. A logarítmica e a exponencial. O que é que todas as inequações possuem em comum para poder chamar de inequação? Duas coisas. Quais? A variável e a desigualdade. A desigualdade. Qual é o sinal matemático que expressa a desigualdade? Ou quais são os sinais, melhor dizendo? Maior ou menor? Maior. Quem mais? Menor. Quando eu falo que 2 é menor que 3, isso aqui é uma desigualdade. Quem mais, além desses? Maior ou Maior igual, igual. menor ou igual. Maior igual e menor igual. E, finalmente, Diferente de. o diferente. Exatamente. Quando eu escrevo que 2 é diferente de 3, isso é uma desigualdade também. E a segunda informação básica é que a variável está presente, né? Existe variável. Então, 2 menor que 3 é uma inequação? Sim ou não? É. Sim ou não, pessoal? E. Não! Não. Tá faltando o quê para ser uma inequação? A variável. Tá faltando variável. Eu acabei de escrever que precisa de variável e desigualdade. Então, tem que observar as duas coisas. X mais 3 é uma inequação? Não, professor. Por que não? Não possui desigualdade. Falta desigualdade. Agora, se eu escrever x mais 1 menor do que 3, isso é uma inequação? É. Porque tem os elementos que eu me refiro. Quais? O sinal de desigualdade e o que mais? Variável. A variável. Então, primeira coisa básica é. Segunda coisa, para uma inequação ser chamada de primeiro grau, deve ter o quê? Primeiro grau, a gente associa com o quê? A variável elevada a que expoente? A 1. Ao expoente 1. Então, esse exemplo aqui é uma inequação de primeiro grau. Por quê? Porque a variável está elevada a 1. Que eu não preciso escrever esse 1, preciso? Nós aprendemos que um número elevado a 1, a gente não escreve expoente 1. Porque é o próprio número. Como é o próprio número, fica muito óbvio e já é o resultado. O que é que uma inequação deve ter para ser chamada agora de segundo grau? Variável com expoente 2. Variável com expoente 2, exatamente. Então, essa daqui é uma inequação de segundo grau. E o que é que deve ter agora uma inequação para ser chamada de modular? Ela já tem um módulo. Ela tem a variável dentro do módulo. Por exemplo, isso aqui é uma inequação modular.
Alguém sabe o que é que deve ter uma inequação para ser chamada de exponencial? A variável tem que estar no expoente. Por exemplo, isso aqui é uma inequação exponencial. E o que deve ter uma inequação para ser chamada de logaritma? Vai ter variável dentro do logaritmando log de x, por exemplo, na base 3, menor do que 7, por exemplo. Então, isso aqui seria uma inequação logarítmica. O que é que todas elas têm em comum? O sinal de quê? Desigualdade. O sinal de desigualdade, e todas elas têm variável. Então, é exatamente as informações que a gente falou aqui antes. Variável e desigualdade. Nós já estudamos quantas dessa aí? Dessas 5? 3. 3. Aqui foi matéria da P4. Aqui vai ser matéria da P5. Aqui vai ser matéria da P6. E aqui vai ser matéria da P7 e da P8. Na verdade, da P8 só, tá? Na P7 ainda não vai ter, não, tá? Só da P8. Então, veja que a sequência está dada. Agora, eu pergunto a vocês, como se resolve uma equação de primeiro grau, que nós já estudamos? Galera, como se resolve uma equação de primeiro grau? É só fazer o quê? Isolar a variável. Só isolar a variável. Quem é que deve mudar de lado, então, para isolar a variável x? O 2. O 2. Dois. Como é que ele passa para o outro lado? Menos 2. Passa subtraindo, passa menos, exatamente. E daqui eu concluo que x tem que ser maior ou igual do que quanto? Menos 9. Menos 9. Está resolvida. Como se resolve uma inequação de segundo grau? Como se resolve uma inequação de segundo grau? Já foi visto por nós, mas vamos relembrar. Isola a variável também? É isso? Isola também. Isola também. E está errada essa informação. Mas eu vou só terminar para vocês verem que está errado. Vamos lá. Se eu isolar, vai ficar o quê? 9. 5. 9 menos 5, né? O mais 5 vira menos 5. Quanto é que dá 9 menos 5? Dá 4. E como é que termina agora? Se x ao quadrado é menor que 4... Quem está na forma de expoente passa na forma de quê? Quem está no expoente passa na forma de quê, pessoal? O outro lado da equação. A operação inversa da potenciação. Raiz. Raiz. Então vai ficar x o quê? Raiz de 4. Exatamente. Menor do que a raiz de 4. Seria quanto? X menor que 2. Alguém poderia informar para mim um número menor que 2? 1. Se eu botar o número 1 aqui, 1 ao quadrado mais 5 é menor do que 9? Sim ou não? Então 1 funciona. E o 0, que também é menor do que 2? Se eu botar 0 agora, também funciona? Sim. Sim. E se eu botar e menos 3, é menor do que 2? É ou não? É. É.
E se eu botar menos 3 aqui, vai funcionar? Se eu botar menos 3 ao quadrado mais 5, vai dar menor que 9? Não. 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 Então, isolar a variável aqui gera um erro na resolução. Não é assim que se resolve uma equação de segundo grau. Como é que se resolve uma equação de segundo grau, pessoal? Professor, eu me confundi. Na verdade, igual a 0. Não iguala a 0. Na verdade, pede ajuda de quê? De que área de conhecimento nosso? Então, isso aqui está, vou apagar porque está Da função. errado. Da função. Vou só escrever aqui a resposta, para depois comparar. Vou escrever x menor que 2, que foi a resposta, só para comparar com o jeito certo. Qual é o jeito correto, então, de fazer essa questão? Você coloca todos os termos para o mesmo lado da inequação, no caso aqui o primeiro membro, deixando quem no segundo membro? Que número? 0. 0. Tá, Letícia? Não pode falar que iguala, né? Porque eu não estou usando o sinal de igual aqui, então não pode dizer que iguala a 0, mas pode dizer que coloca 0 no segundo membro, tá bom, Letícia? Tá certo. Aí fica x ao quadrado menos 4 menor que 0. E aqui pede ajuda de quem? Transforma isso aqui em quê? Uma função. Função. Foi por isso que nós estudamos função. E foi por isso que eu ensinei na equação de segundo grau, logo depois de ensinar a função. Porque nós sabemos fazer o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4. Estou certo ou estou errado, pessoal? Sabemos fazer ou não? Qual seria um ponto interessante aí para fazer o gráfico? Qual é o gráfico dessa função de segundo grau? É uma o quê? Parábola. Uma parábola. E quais são pontos bem importantes para a gente calcular da parábola? Que a gente deve começar quase sempre. As Raiz. raízes. Achar as raízes. Como é que acha as raízes? Igualando quem a 0? Igualando F de x. y a 0. Se você igualar y a 0, você vai achar as raízes, que são os pontos onde a parábola cruza o eixo x. Agora, sim, eu posso isolar o x, coisa que eu não podia antes aqui. X ao quadrado igual a 4. Então, x vale quanto, pessoal? Se x ao quadrado vale 4, qual é o número que elevado ao quadrado vale 4? Ou números? 2 menos 2. Mais 2 e Menos 2. menos 2. De fato, menos 2 ao quadrado também dá 4. E 4 menos 4 é 0. Então, achamos as raízes. Quem são elas? Quem são elas? 2 e menos. Qual é a concavidade dessa parábola? Pra cima. Para cima. 2 manda para o 0, menos 2 manda para o 0. Vou só fazer um terceiro ponto, que é onde cruza o eixo y. Se eu faço x igual a 0, vai mandar para quem? 0. 0 manda para quem? Menos 4. Menos Então, 4. menos 4. Com isso, podemos marcar esse ponto, e que esse ponto venha a ser, nesse caso aí, o próprio vértice da parábola. Esse ponto que eu vou marcar agora. Já conseguimos esboçar o gráfico, sim ou não? Sim, né? Domínio real, imaginando domínio real, está aqui a parábola. Ele quer que a função f de x, ele quer que a função f de x seja o quê? Essa equação quer que a função seja o quê, pessoal? Menor que 0. Quais são os trechos dessa parábola aí que são menores que 0? Qual é o trecho? Do Galera? Oi? Do menos 2 ao 2. Perfeito. Esse trecho que eu vou pintar agora de vermelho. Nesse trecho, a parábola é negativa, está embaixo do eixo x. Então, nesse intervalo do domínio, de menos 2 a 2, nós temos a solução da inequação. Qual é a solução? X está entre quem?
é menor que 2, que por sua vez é o quê? É maior que menos 2. Entenderam que a resposta estava parcialmente correta, que a gente chegou através do isolamento da variável, pessoal? De fato, apareceu quem aqui, ó? Na resposta final. Apareceu o x menor que 2, mas faltou dizer que o x também tem que ser o quê? Além de ser menor que 2, tem que ser o quê? Maior que menos 2. Exatamente. Então, quem não lembra, eu acabei de lembrar agora que uma inequação de segundo grau, a gente também estudou através, usando função e fazendo o estudo do sinal da função. Foi isso que foi feito na inequação de segundo grau. E, Letícia, só para ficar mais claro que o isolamento da variável não poderia ser feito, né, sempre, nesse caso aqui, ó, dessa outra inequação de segundo grau, eu não consigo isolar mais a variável, não é isso? Concorda? Concordo. E eu continuo podendo fazer a mesma coisa, chamar isso aqui de quê? De f de x De fx, fazer o depois gráfico, ver onde é que a função é o quê agora? Quem é que me interessa agora? Onde a função seja o quê? Maior ou igual que 0. maior que... Positiva, exatamente. E onde a função for positiva vai ser a minha resposta. Relembramos, Positiva? pessoal? Positiva, positiva. Oi? não negativa. Tem razão. Obrigado pela correção. Parabéns. Me corrigiu corretamente. E quero que faça isso todas as vezes que eu cometer erros, o que acontece em todas as aulas. Obrigado pela correção, viu? E qual a diferença de falar positivo para não negativo? O colega Porque podia o zero é explicar, mas é Vitor. Ó, vou mostrar aqui o desenho. Esse intervalo, um deles eu chamo de intervalo dos números. Se esse número aqui for o 0, esse intervalo, um intervalo eu chamo de positivos e outro eu chamo de não negativos. Qual é o que eu chamo de positivos? O de cima ou de baixo? O de cima. O de De cima. cima. O de cima é chamado números positivos. E como é que eu chamo o intervalo de baixo? Não negativos. E qual é a diferença, Não Zé positivo. Vitor, entre os dois, então? Os não negativos incluem o zero. Ah! O professor já tinha falado isso em outra aula? Zé Vitor? Não, é que eu vi agora mesmo. Mas o professor já tinha falado isso em outra aula? Eu que sim, mas não deve ter prestado atenção. É, perfeito. Mas que bom que você perguntou, Zé Vitor. Eu quero que você pergunte mesmo, tá? Legal que você pergunta e você tira não só a sua dúvida, como a dúvida de outros colegas. Então, perguntar na aula é muito bom. E dizer não sei na aula é muito bom, porque vai permitir que você aprenda. E qual é o nosso desafio da aula de hoje? Aprender a resolver quem? Equações modulares. Exatamente. Então, fizemos uma bela de uma revisão. Concorda que tudo até agora foi revisão, pessoal? Sim ou não? Sim. Quanto tempo eu gastei nessa revisão? Foi pouco tempo ou muito tempo? minutos, professor. Metade da aula foi nessa revisão. Então, eu só tenho agora outra metade para falar da matéria nova. Então, veja como é que é a luta do professor de matemática. Porque ele tem que viver sempre revisando as coisas, porque a galera não aprendeu direito o que já foi falado. Mas é isso, faz parte do processo. Vamos lá, está aqui a nossa primeira inequação modular. Alguém poderia ler ela para mim? Módulo de x menor que 7. Perfeito. Usando matemática, está perfeito. Usando português agora. Quais são os números? Os números menor que 7. Cujo o quê? O que é isso aqui? Duas barrinhas verticais. A distância dele Cujo até módulo- o zero é menor que 7. Exatamente. Quais são os números cuja distância até o zero é menor do que 7? Essa é a pergunta. Concordam comigo ou não?
Não é isso que está dito aqui? X é um número, o número que eu quero descobrir. Módulo de X é o módulo desse número, mas módulo tem a ver com distância. Então eu quero saber quais são os números cuja distância. A gente sabe que módulo é em relação a quem? É em relação ao zero, por definição. Então, e apareceu o número 7 no segundo membro da inequação, o que me leva a dizer que a distância tem que ser menor do que 7. Pessoal, quem é esse número aqui, então? 7. 7. E quem é esse número aqui? Menos 7. E quais são os números cujo módulo é menor do que 7? Então, a distância até o zero é menor do que 7. Quem é que eu vou pintar? Quem é que eu vou pintar nesse intervalo? Oi? Toda essa linha entre o 7 e o 0. Não, mais que isso. E o outro 7 também. Pronto, e você não falou. Essa é a resposta. Resolvemos a inequação? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não? Sim. Sim ou não? Nesse caso, Resolveu, mas bolinha resolveu aberta de uma nos maneira dois, meio chula. nos 7, no menos 7 e no 7. Resolvemos a inequação? Sim ou não? Resolveu. Não. Resolveu, sim. Resolveu, tá resolvida. Qualquer número desse intervalo serve. Então, Você discorda, Zé Vitor? Então, se perguntar se na prova eu posso botar isso aqui só. Oi? Então, se cair alguma coisa disso aqui, eu posso botar só isso aqui na prova mesmo? Pode. Se você fizer esse desenho, você fez uma solução geométrica, claro. Ou geometria não faz parte das ferramentas da matemática? O problema, Zé Vitor, é que a solução geométrica você só vai conseguir usar nos casos simples. Será que nessa daqui você vai conseguir usar também, ó? O que é que você acha? Espera aí, deixa eu terminar que a mesa agora travou. Pronto. Você vai conseguir dar uma solução geométrica para essa aqui, Zé Vitor? Não. Não. Então não pense que a solução geométrica, embora ela seja, eu acho, fácil de entender, é legal de entender, mas tem que ter cuidado que ela não resolve casos difíceis. Por isso que, além da solução geométrica, eu devo trabalhar com a solução o quê? Qual é a grande habilidade que vocês estão adquirindo ao longo do primeiro ano? Soluções o quê? Algébricas. Algébricas, exatamente. E em que consiste a solução algébrica? Alguém sabe? O que é que eu tenho que fazer na solução algébrica? Fazer o gráfico. Não, aqui não é função para fazer gráfico. Isso não é função. Isso aqui não é y igual a módulo. Não é. Você até pode querer criar, mas não é. Não é fazer função. Não é fazer Desenvolver a gráfico. inequação. O que é que eu tenho que fazer para fazer uma solução algébrica, pessoal? Usar a definição de módulo. Na nossa primeira aula de módulo, eu não defini módulo. Estou certo ou estou errado? Qual é a definição de módulo? Módulo de um número é igual a quê? A ele Ele mesmo. É o próprio A ele mesmo, ao próprio número, se esse número for o quê? Positivo, aí a gente inclui o zero aqui, aí o correto seria falar não negativo. E qual é a segunda opção? O seu simétrico, se ele for O negativo. simétrico, se esse número for o quê? negativo. Então eu vou usar essa definição aqui, exatamente aqui. Ou seja, eu posso transformar essa equação em equação modular em duas. Quem são as duas? Alguém me ajuda? O Primeira. próprio X. Primeiro você X. mantém e escreve a inequação completa. E a segunda? O menos X. Menos X. Exatamente. Agora vale lembrar uma coisa muito importante. Qual? Quando é que eu posso manter? Aqui eu mantive. Aqui eu peguei o simétrico. Quando é que eu posso manter no módulo? Em que situação? Quando X for não negativo. Exatamente. E quando é que eu posso pegar o simétrico? Quando X for negativo. Então, agora vamos pensar o que nós temos. Quantos... Professor, eu tenho uma pergunta.
Pergunta. Esse menos 7, quando é pelo lado simétrico, ele também não modifica, não, o sinal dele? Não, primeiro que não tem menos 7 aí. Eu não escrevi menos 7 em lugar nenhum. Ah, você tá falando lá da régua, da reta, é isso? Não, nesse simétrico aqui, não tem o x menos 7? Aí o simétrico dele, o 7 não deveria. Não tem x menos 7. Você está falando errado. É menos x menor que 7. Isso, foi mal. Fala direito. E aí, qual é a sua pergunta? Não precisa transformar em simétrico não, né? Você só faz o simétrico de quem está dentro do módulo. Fora do módulo, claro que não. Ah, entendi. Isso já aconteceu antes, né? Vamos lá. Vamos pensar. Isso aqui, vocês concordam que x menor que 7 é um conjunto, é um intervalo? Estou certo ou estou errado, pessoal? É ou não é? Certo. Certo. São todos os números que são o quê? Menores que 7. Tá aqui esse intervalo grandão, aberto aqui. Beleza. Todo mundo concorda que em cima, x maior ou igual a 0 também é um intervalo. Vocês estão me ouvindo? Professor, eu acho que a mesa travou aqui pra... A minha também. Tá tudo preto aqui, Emanuel, para mim também. Eu não estou enxergando agora nada. Vocês ainda continuam a ver a tela, não? Continua, mas tá paralisado. Eu continuo. A minha tela tá toda preta aqui. Aí ela dá um travamento e ela parece que ela tem que respirar um pouquinho para voltar. Mas tá voltando. Espera só um pouquinho. Minha tela continua toda preta ainda, mas está dando aquele símbolo de quem está pensando. Opa, tá voltando agora. Ficou toda branca. Para mim agora. E agora voltou a tela. Para mim. Então, vamos lá. Mas eu ainda, apesar de estar toda branca, eu ainda não escrevo. Deixa ela me permitir voltar a escrever. Pronto. Todo mundo concorda que esse intervalo x maior ou igual, quer dizer, que a expressão x maior ou igual que 0 é também um intervalo? Estou certo ou estou errado? Não é isso, pessoal? Não é isso? Galera, o que é que eu faço com esses dois intervalos agora? Esse é o intervalo que eu posso chamar de intervalo A. Esse intervalo aqui eu vou chamar de intervalo B. O que é que eu vou fazer com esses dois intervalos? Juntar? O que é juntar? É união. Eu conheço. O que a gente aprendeu de operação com intervalo foi união, interseção ou diferença. Eu tenho que falar um dos três. É união. União. É união, professor. Não é união. Pelo seguinte, você interseção. concorda que o x só é menor que 7 quando isso acontecer ao mesmo tempo? Sim ou não? Eu só posso pegar o próprio número quando ele for maior que 0, não é verdade a definição de módulo? É. Então, quando eu peguei o próprio número, ficou x menor que 7. Então, esse intervalo só existe quando esse existir. Quando os dois intervalos têm que existir ao mesmo tempo, tem que ser um e outro ao mesmo tempo. Um e outro. Qual é a operação matemática que eu uso entre conjuntos? Intersecção. Interseção, exatamente. E qual é a interseção, então, entre esses dois intervalos, pessoal? Quem é que aparece nos dois? Do Da 0 onde? Do 0 ao 7. É fechado aqui no 0 e aberto aqui no 7. Com isso, resolvemos a primeira metade. O que é que está faltando agora? a segunda. A segunda. Agora do simétrico, né? Tudo igual. Vou fazer tudo igual de novo. Vou botar aqui na reta. Né? Então, só para deixar claro, o A é a solução dessa inequação. O B é a solução dessa outra inequação. A mesa, novamente, agora ela fechou.
sozinha a mesa. Acabou de fechar. Da outra vez ela ficou toda preta, mas agora não. Agora ela fechou. Mas agora eu estou abrindo de volta. Já estou acessando e já estou abrindo de volta. É uma mesa bastante geniosa. Tem que fazer muito carinho nela para ela não Professor, fazer o que você não quer. Diga. Diga. professor, o senhor tá me escutando? O áudio do senhor tá Estou te travando agora escutando. aqui pra mim. Estou te escutando, Emanuel. Qual é a pergunta? Não, professor, é porque eu não tô conseguindo escutar o senhor direito. O áudio do senhor tá só cortando pra mim. E agora, tá bom? E agora, tá bom, Emanuel? Vocês estão vendo a mesa, pessoal? Sim ou não? Tô vendo e tô escutando bem. Sim. Sim. Tá, então eu vou prosseguir. Sim. Então, eu preciso achar a solução, que vai ser o intervalo C. O intervalo C aqui dessa inequação, menos x menor que 7. Como é que fica a solução dessa inequação, menos x menor que 7? O que é que eu tenho que fazer aqui nela? Multiplicar por menos 1. Exatamente, tenho que multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, como é que vai ficar essa inequação? X maior que menos 7. X tem que trocar o menor pelo maior e o mais 7 vira menos 7. Quem são os números maiores que menos 7? São esses daqui, não é verdade, pessoal? Esses aqui. Então, esse aqui foi o intervalo C. E a solução desse intervalo aqui, eu vou chamar de D. E vou colocar o D aqui. X menor que 0, quem é ele? 0 é um número que está à direita do menos 7, eu marco ele à direita. E pinto quem agora? X menor que 0. Esquerda. Tudo que está à esquerda. E agora, o que é que eu faço com os intervalos C e D, pessoal? Faz a intersecção. Intersecção de novo. Por quê? Qual é o motivo? Para existir esse intervalo dos números maiores que menos 7, só acontece ele quando o outro acontecer ao mesmo tempo. Certo ou errado? Né? Porque o módulo de um número só dá o seu simétrico se ele for negativo, não é não? Sim. É, Então, quem é que é a interseção? Qual vai ser o intervalo? Quem é que eu vou pintar? Do 0 ao menos 7. Do menos 7 ao 0, isso. Agora vem a pergunta que não quer calar. Esse cara aqui, vou usar uma nova letra, é o intervalo E. Esse cara aqui é o intervalo F. O que é que eu vou fazer com os intervalos E e F agora, pessoal? união. Fazer a união. Faz a união. Por quê? Porque a resposta da inequação modular ali. Ah, mas esse você sabe a resposta, se você não soubesse. Você está se apoiando na solução algébrica, geométrica, desculpa. Mas eu quero um motivo algébrico. Por que é que eu tenho que usar a união? Para juntar as duas partes, né? A positiva e a negativa. Mas você não explicou por quê. Por que é que eu tenho que juntar? É, professor, eu não vou saber lhe responder. Não. Bem, o argumento é bem simples, ó. O módulo de um número, olhe para cá, é igual ao próprio número, se esse número for negativo, ou ele é igual ao simétrico, se ele for negativo. Embora eu não tenha escrito antes aqui, está implícito nesse tipo de equação, esse tipo de informação, que eu estou usando que conectivo? O E ou o OU? O O OU. E qual é a operação de conjuntos que eu associo com o OU? O E eu associo com quem? O E. interseção. E o OU eu associo com quem? União. Exatamente. Então, como o módulo do número é igual ao próprio número ou ao seu simétrico,
Como o intervalo que veio do próprio número foi esse? Como o intervalo que veio do simétrico foi esse? Então, o que é que eu faço com esses dois intervalos? A união. A união. E a resposta vai ser quem? Intervalo de -7. E aí, Zé Vitor, dá o mesmo resultado da solução geométrica, que Zé Vitor nem acreditou que podia usar e achou tão fácil aqui, não foi, Zé Vitor? Não é verdade? Sim. O que é mais fácil, a solução geométrica ou algébrica, Zé Vitor? Geométrica. Geométrica é muito mais simples. O problema é que ela também é muito mais limitada no seu uso. Se a equação complicar, eu não sei se vocês vão conseguir usar a solução geométrica. Se conseguir, ótimo, mas eu acho que tem algumas que eu tenho certeza que ninguém vai conseguir aqui. Vamos começar por essa daqui, ó. Ah, sim, só uma pergunta aqui. Se eu trocasse, voltar para cá. Se eu trocasse o menor aqui, se eu trocasse o menor pelo sinal de maior, o que é que mudaria agora? A solução. Quem seria a solução agora? Seria A parte de fora. o intervalo do 8 até o mais infinito. Do 8, não. Não, claro que não. E o 7,1 e o 7,2? Você não pensa com os reais, não, é? Bonitão. Os números maiores que 7, né? Isso que você quis dizer? Sim, sim. E o outro intervalo? Os números menores que -7. Menores que -7. Você tem que usar o próprio número como referência, claro. E não pode pegar o próximo inteiro, não. Porque tem números, infinitos números entre eles. O que eu queria mudar aqui, ó? Iria mudar basicamente o intervalo aqui, ó, do menor que 7 passaria a ser maior que 7. Aí, ao fazer interseção, ficaria só esse pedaço daqui. E nesse outro ficaria esse pedaço aqui. A junção desse pedaço aqui com esse pedaço aqui daria justamente esses dois intervalos aqui. Tá? Então, se eu trocasse o maior pelo menor, não mudaria em nada o processo de solução. Pronto. Alguém pode ler para mim essa inequação? Aguardando a leitura. Pode falar. Módulo de x menos 2 maior que 5. Perfeito. Usando o matematiquês, você está certo. Deixa eu botar o igual aqui, ó. Pronto. Usando o português, alguém conseguiria dizer? A distância de x menos 2 maior ou igual a 5. Oi? A distância de 5 menos 2 maior ou igual a 5. 5 menos 2, não entendi isso. Você leu para mim a inequação desse jeito? Eu pedi para você ler a inequação. Usando Módulo de x menos... Oi? Módulo de x menos 2. Quais são os números? Com português a gente pode usar a palavra correta, né? Quais são os números, o quê? Cujo? Como é que a gente lê usando o português a anterior? Vou repetir aqui. Como é que a gente lê usando o português essa daqui? Quais são os números cuja distância até o zero é menor do que 7? Não foi assim que a gente leu essa? Quem saberia ler essa daqui usando português? Quais são os números cuja distância até quem? X menos 2 até 5. Não. Se eu estou perguntando quais, eu só preciso distância até um número só. Cuja distância até quem? Até o 0. Não, não é o 0. Essa é a novidade. E por isso que geometricamente não é tão trivial. Menos 2? Oi? É o menos 2, professor? Também não, mas está chegando perto. Também não. É o 7. É o 2? Eu já falei disso antes. É o -3, professor? Também não.
O número que eu estou procurando é só igualar quem está dentro do módulo a 0. É achar a raiz. É o 2. É o 2. Eu quero saber quais são os números cuja distância até o 2 é maior do que quanto? 5. É maior do que 5. É assim que a gente resolve geometricamente, inclusive, esse caso aí. Entendido, pessoal? Ou não? Que número é esse aqui? Se eu estou no 2, ando 5 para a direita, quem é a resposta? 7. É o 7. Se eu estou no 2 e ando 5 para a esquerda, quem é o número que eu vou chegar aqui? Menos 7. Não, Menos claro 5. que não. Tem gente Menos 3. ignorando as distâncias. Quanto? Menos 5. Menos Não, 3. não. Peraí, pessoal. Menos 5, entre os dois tem um 0 aqui, né, cara? Menos 3. Ah, melhorou. Menos 3. Por quê? Porque do menos 3 ao 0 tem 3. Do 0 ao 2 tem 2. E 3 mais 2 dá quanto? 5. Ah, então, agora quem é que eu vou pintar para terminar a solução aí dessa equação? A distância tem que ser o quê? Maior ou igual a 5. Então, quem é que eu vou pintar? Do menos 3 até o 7. Não, aí esses números aqui, esse número tem uma distância até o 2 que é menor que 5. Essa distância aqui é menor que 5. A partir do 7, Oi? todos os reais maior que 7 e todos os reais menor que menos 3. Perfeito, exatamente isso. Essa é a resposta, pessoal. Todos esses números aqui, se eu pegar qualquer número aqui e marcar ele, a distância dele até o 2 vai ser maior que 5. Estou certo ou estou errado? Alguém está com o som ligado e eu pediria que desligasse o som. E aí, pessoal, concorda ou não? Não é isso? Deu para entender, pessoal, ou não? Deu. Isso foi a solução, o quê? Geométrico. Agora vamos para a solução o quê? Algébrica. Algébrica. Qual seria, que solução seria essa? Primeira equação, inequação, vai ser quem? O que é que você faz com o módulo? Quais são as duas opções que você tem para um módulo? Ele mesmo e o simétrico. Ele mesmo e o simétrico. Estou certo ou estou errado? Até agora. Quando é que eu posso pegar ele mesmo? Quando x menos 2 for maior ou igual a 0. Exatamente. E quando é que eu posso pegar o simétrico? Quando x menos 2 for menor que 0. Exatamente. A gente bota o igual aqui, só lembrando. Então, eu vou repetir o procedimento passado. Quais? Aqueles intervalos. O que é que eu vou fazer com esse intervalo e com esse aqui? A intersecção. Interseção. O que é que eu vou fazer com esse e com esse? A interseção também. De novo. E o que é que eu vou fazer com esse resultado e com esse resultado aqui? A união. A união. Então, todo esse passo a passo que eu fiz passado vai levar a resposta. Então, vamos lá, fazer todos eles? Olha aqui. Então, esse aqui vai ser o intervalo A, esse aqui vai ser o B. Então, quem seria a solução do intervalo B aqui? X maior ou igual que quanto? 7. E 7. Quem seria a solução do intervalo A agora?
X maior ou igual que menos mais 2. Exatamente. Agora eu faço os intervalos. Maior que 2, tá aqui. Maior ou igual que 2. Maior ou igual que 7, está aqui. E agora eu faço a interseção dos dois, porque o intervalo B só existe se o intervalo A for satisfeito. Quem seria a interseção dos dois, pessoal? Quem é que eu vou pintar? 2 até o 7. Oi? Intervalo do 2 até o 7. Não, esse intervalo não é comum aos dois. Do 2 até o 7 não tem no intervalo B, então discordo da sua resposta. Quem é a A interseção partir que do a... 7. Quem? A direita do 7. A partir do 7. Maiores que 7. Se falar a partir do 7, eu não vou saber se é a partir, se é para a direita ou se é para a esquerda. Então é melhor falar maior que 7 ou a direita do 7. Essas duas coisas ficam mais claras. Agora vamos fazer a mesma coisa com os intervalos C e D. Com os intervalos C e D. E vou fazer a interseção. Opa! E vou fazer a interseção entre eles. Quem é o intervalo C, pessoal? X o quê? Menor que 2, é isso? Sim. Quem é o intervalo D agora? Passo o 2 para o outro lado. Até 5. Vai ficar 5 menos 2, é isso, pessoal? Vai dar quanto aqui? Vai dar 3, né? E multiplica por quanto agora? Menos 1. Por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, como é que fica? X menor ou igual que menos 3. Não, é menos, perfeito, menos 3. Jóia. Então, quem é que eu vou marcar aqui? X menor que 2. 2 está aqui. Menor que 2 está aqui. Bolinha aberta. D. X menor do que menos 3. Menos 3 está à esquerda do 2. Bolinha fechada aqui. E agora, quem é a interseção desses dois intervalos? Qual é a região comum aos dois? Que aparece nos dois. Menores que menos 3. Perfeito. E para terminar agora, o que é que eu faço com esses dois intervalos aqui? Faz A união. A união. E a união deles vai resultar em quê? Faço a união, e a união entre eles vai resultar o quê, pessoal? Em 2 intervalos. Vai ser 2 intervalos. Quem? A junção de quem? Intervalo de menos. Menores Menores que menos 3. E quem mais? maiores que 7. Que é rigorosamente bolinha aberta aqui nos dois. Aberta ou fechada? Epa, errei aqui. Aqui é fechado. E aqui também é fechado, né? Então a bolinha é o quê? Fechado. E aqui também era, ó, que eu não enfatizei, ó. Aqui também era fechado. Você tem o igual, né? Você tem o igual aqui, aqui pode ser igual. A igualdade é permitida também. Essa é a resposta. Agora eu vou dar uma dica, hein? Os professores de matemática perceberam que tem um jeito de agilizar essa solução. Era um pouco grande, não é, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Qual é a maneira de simplificar essa solução? É a seguinte. É não trabalhar com o intervalo A, nem com o intervalo C. Trabalha só com o B e com o D. Aí, depois que você obteve, então, essa parte aqui tenho que fazer toda, essa parte aqui tenho que fazer toda, essa aqui não vou precisar, essa aqui não vou precisar, e agora vem a dica. Esse intervalo dos números maiores que 7 são esses aqui.
Botar de outra cor para destacar. Pronto. E esse outro intervalo aqui dos menores que menos 3, ou iguais que menos 3, é esse daqui. E aí vem a dica. Como a nossa inequação de origem tem um sinal de maior, a variável maior do que um número, então toda vez que for maior, você vai pegar esses dois intervalos aqui e vai fazer o quê? Simplesmente entre eles. Para dar a resposta, pessoal. Basta fazer o quê entre esses dois? A união? Basta fazer a união. Essa solução fica mais simples, pessoal? Sim ou não? Fica. Sim. Agora tem que saber que vai fazer união quando eu tiver variável maior que número. Aí você usa a união. Mas, atenção, se você tivesse variável menor que número, você tem que usar o que agora? A resposta vai ser interseção, viu? Então, muda conforme o sinal. Com isso, essa solução daqui, ela fica mais curta, bem mais curta, do que essa daqui. Estou certo ou estou errado? Agora, isso é um atalho que foi descoberto e que só vale para inequações mais simples. Inequações mais complicadas, você não deve usar essa solução rápida aqui, não. Deve usar essa daqui. Só que tem um atalho, então, se a inequação for mais simples. Mas se não for mais simples, não pode usar esse atalho. Eita, já acabou o nosso tempo, né? Só antes de terminar aqui. Alguém sabe dizer a resposta dessa equação aqui? Não, tem. Oi? Essa aqui tem uma solução muito fácil de responder. Quem é a solução dessa equação? Conjunto vazio. Vazio. Por quê, pessoal? O módulo é um número o quê que a gente aprendeu? É um número o quê? Só tem como ser número positivo. O módulo vai dar um cara positivo. Como é que o cara positivo vai ser maior, vai ser menor do que menos 7? Como é que um cara positivo vai ser menor que um negativo? Isso é possível? Não. Não. Então, faça aquela solução e perceba. O grande problema, então, é o quê? É um número negativo aqui, né? Combinado com o menor. Porque, ó, se fosse essa daqui, ó, se eu trocar o menor pelo maior, agora quem vai ser a solução dessa daqui? Esse cara eu sei que dá um positivo, né? Quando é que um positivo vai dar maior que o menos 7? Quando, pessoal? Aqui eu perguntei, quando é que o positivo vai ser menor que menos 7? A resposta foi nunca. Quando é que o positivo vai ser maior que menos 7? Sempre, pessoal. Não é verdade não que um número positivo é sempre maior que um negativo, não, pessoal? Um número que está do lado direito da reta não é maior do que um número que está do lado esquerdo, não, pessoal? Quem é a solução dessa equação, então? Todos os reais. Qualquer real que você botar aqui vai funcionar. Não é não? Alguém aí, fale o número real. Alguém aí, fale o número real. 1. Não vi, fala de novo, ficou ruim o som.
Se eu botar 1 aqui, vai funcionar? Quanto é 1 menos 5? Galera, quanto é 1 menos 5? Menos 4. Menos 4. Quanto é o módulo de menos 4? 4. E 4 é maior que menos 7? Sim. Todos os números que você colocar aqui vão funcionar nessa inequação. Então, quando for uma inequação com um número negativo, nenhum dos membros, ou a solução vão ser todos os números, ou a solução não vai existir. Um dos dois. Mas você descobriria isso usando a solução que eu ensinei agora para vocês, o que eu considero essa solução aqui a solução mais completa de todas. É isso, pessoal. Chegou a nossa hora, eu não quero me prolongar mais, já passei do tempo. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre tudo que nós falamos na aula de hoje. Eu só não entendi muito bem. Você podia falar de novo? Sua voz ficou cortada. Só não entendeu o quê? Aquela parte que, tipo, quando a variável é maior do que o número, tipo, tira aí essa tela aí, mostra o quadrozinho do senhor que tá aí mais abaixo. Pronto, Aí tá depois vendo? Professor, Aqui, né? Essa aqui? eu acho que o senhor não tá apresentando, não. Pra mim não tá aparecendo. O senhor fechou a parou. tela. Eu parei de apresentar, então peraí, deixa eu voltar a apresentar. Só um instantinho. Voltou a ver, Vitor? Ou daí? Voltei. Voltou? Voltou? Tô vendo. Tá, pergunta agora. Eu acho que tá um pouco mais pra esquerda, assim, mas era tipo um negócio que o senhor botou em verde, que era tipo, quando a variável for menor. Pronto, Tá aí, aqui, ó. ó. Tá aqui essa parte. Tá, e aí? Quando a variável for maior que o número, aí dá Ó, união, né? se essa inequação, o que eu quero dizer é o seguinte, nessa inequação aqui, do início, qual era ela? Ó, vamos pegar ela aqui. Era módulo de x menos 2 maior que 5. Então, vou escrever ela aqui de novo. Módulo de x menos 2 maior ou igual que 5. E eu poderia ter uma equação módulo de x menos 2 menor que 5. Pronto. Então, essas duas inequações são iguais, exceto pelo sinal. Você concorda comigo? Não é verdade? É verdade. Aí, quando você faz o módulo e o simétrico, você vai dar origem a esse intervalo e a esse. Tá bom? Quando for maior, você vai fazer a união. E vai dar essa resposta daqui que a gente já fez. Agora, se eu perguntasse quanto vale essa inequação aqui, o que você teria que fazer agora com os dois? Intervalos agora. Pintar a parte que tá entre eles. Veja, ó, a inequação agora seria ele mesmo e o simétrico. Menos x mais 2 menor que 5. Aqui vai levar o x menor que 7.
aqui vai levar para o x maior do que menos 3. Então, os intervalos agora, Zé Ítalo, é x menor que 7 e x maior que menos 3. Olha aqui. E esse aqui. Olhe para cá, compare com aqui, ó. Tá o oposto, né? Aqui era maior que 7 e virou menor que 7, porque eu troquei o sinal. Faz sentido. E aqui era menor que 3, menos 3, e aqui virou maior que menos 3. Agora, a minha resposta do A e do B, o que é que eu vou fazer com A e com B agora para dar a resposta final do problema? Agora eu entendi, professor. Aí eu vou usar a interseção. Então, os professores dão essa dica rápida, né? Ó, se for maior, use união. Se for menor, use o quê? Interseção. Isso é para você fugir daquela solução longa. Só que isso é meio decorado, entendeu? Eu não gosto muito dessa solução, não. Então, na verdade, se você tiver com algum tipo de dúvida, eu espero que você faça essa solução aqui, que ela é mais completa. Entendeu? Tá certo. A outra foi um atalho. Para fazer esse atalho, tem que usar essa dica que eu acabei de dar agora. Beleza? Beleza, professor. Agora eu entendi. Agora, mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sobre a aula? Sobre o CA, Sim. quando é que o senhor vai lançar? Já lancei. Você chegou atrasado e não ouviu. Já falei hoje, já tá no grupo do Zap. Olha ele. Ah, tá certo. Obrigado. Por nada. Quem mais? Professor, eu ia pedir para o senhor disponibilizar a apostila 9 do Alicerce? Que é da parte de... Que é da próxima aula, que agora acho que é Perfeito. de... Que não tá. Da parte de álgebra, né? De equação de primeiro grau, né? E de equações. Isso, só tem... Tá. só Vou fazer tem isso até a agora, outra. Letícia. Em alguns minutos eu coloco lá no Teams e aviso pelo grupo, tá bom? Tá certo, obrigada. E eu que agradeço por você me lembrar que eu precisava colocar essa apostila também, viu? Valeu, Letícia. Obrigado. Mais alguém? Não? Agradeço a atenção de todos vocês. Hoje foi a última aula da parte de módulo. Próxima aula já é potenciação. Então, assistam aos vídeos 34, pelo menos o 34, mas se assistir o 35 também já é bom negócio, tá? Isso para a aula de terça-feira. E na próxima terça-feira, vocês entregam quem? A P5. Vou parar a gravação agora. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Uma terça, né? Que é para entregar a P5. Oi, Zé Vitor. Fala de novo. Uma terça, né? Que é para entregar a P5. É, para terça.